Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Esse momento, agora é o momento da palavra, a mensagem de Deus. Nós estamos aqui bem satisfeitos, alegres por ter essa oportunidade e agradecendo também as suas orações. E a IBT vai continuar assim. Nós não sabemos o tempo está na mão de Deus. O começo, o meio e o fim. Acabamos de falar, Deus está tudo sob controle. Deus não perde o controle de nada. Ele é o grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer uma palavra para você, no momento de uma certa, vamos dizer, agonia social, preocupação, perplexidade. A gente percebe o mundo agitado, as pessoas com medo, o isolamento. E tudo isso nos leva a uma reflexão. O que é que Deus está querendo de mim? O que será que Deus quer falar conosco num momento como esse? Será que nós tomamos uma certa distância de Deus e está na hora da gente se aproximar mais? Será que a gente está andando tão ocupado com as coisas deste século, deste mundo, e esquecemos um pouco de Deus? Temos tempo, né? As igrejas abertas sempre, matinais, toda hora, e agora a gente se depara com uma situação que ninguém imaginava. Eu não posso ir à igreja, as autoridades se reúnem, decretos são assinados, e punições para quem desobedecer, porque não se trata só da igreja. As escolas municipais, estaduais, federais, universidades particulares, públicas, está acontecendo isso em geral. As academias, aquelas pessoas que acordavam logo cedo pela manhã, vou me exercitar, já não pode também, as academias estão fechadas, os supermercados com comportamento diferente, pessoas comprando tantas coisas porque parece que vai acabar o suprimento, são comportamentos diferenciados. Em plena quarta-feira, uma irmã ligava para mim e dizia assim: pastor, o trânsito está livre. E onde é que estão as pessoas? Então, irmãos, são situações que, com a permissão de Deus, Deus permite acontecer e deve trazer uma reflexão. Eu quero trazer um tema nesta noite, pensando sobre tudo que está acontecendo, como se aproximar de Deus. É um momento para a gente pensar. Como se aproximar de Deus é o tema da mensagem de hoje. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu preciso chegar mais junto de Deus. Eu tenho essa necessidade, mas às vezes parece que estamos desapercebidos. Estamos tão ocupados na correria. Para tudo agora, para tudo que eu quero falar contigo. Deus, Ele é poderoso e Ele às vezes permite situações como essa. Deus não foge, nada foge ao controle de Deus. Por isso tem uma música, é por isso que eu gosto de Jeová. Deus está no comando da minha vida, desse ministério, dessa igreja, da minha família, da sua família. Mas uma pergunta é necessária. O homem parece que está se afastando de Deus e é preciso chegar mais a Deus. E eu encontrei um texto muito oportuno que está em Tiago, capítulo 4, o versículo de número 8. Tiago 4, 8. Interessante que no contexto geral, o apóstolo fala que nós devemos resistir às paixões, porque ele fala de guerra, de peleja, fala tantas coisas, mas eu queria exatamente focar no versículo de número 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Você pode aí abrir a sua Bíblia, consultar e aqui comigo meditar nesse texto. Diz assim o texto sagrado: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Deixa eu ler o versículo 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E no versículo 10, dentro desse contexto geral, diz assim a palavra: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A mensagem de Deus nesta noite fala sobre reaproximar, se voltar para Deus. Queridos irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu vejo
O homem se afastou de Deus pelo pecado, mas eu vejo Deus sempre buscando este homem. Primeiro, o homem quando peca, fica escondido, fica entre as árvores, e Deus vai por aquele jardim e pergunta: onde é que tu estás? Você conhece esse texto, quando fala da queda do homem, do pecado, que o homem, ele pecou e distanciou-se de Deus. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o homem agora é distante de Deus. Mas Deus olha para aquele homem e Deus começa a pensar num plano de reaproximação. Deus começa a pensar num plano para reaproximar esse homem. Inclusive a palavra religião é religar, trazer esse homem que está desligado, que está distante, se aproximar de Deus. Eu tenho percebido quando leio os profetas, Deus falando através do profeta Osés, falando: volta Israel, porque pelos teus pecados tu tens caído. Volta Israel para o Senhor teu Deus. O homem saiu, o homem foi embora, deu as costas para Deus, pecou, distanciou-se de Deus. E como se aproximar de Deus? Qual é o plano de Deus para essa reaproximação? Será que às vezes as catástrofes que acontecem, as coisas que acontecem no mundo, que a gente nem imagina, será que isso é um sinal que Deus está nos dando para nos aproximar mais dEle? O que você acha? Deus, Ele é misericordioso, e Deus dá um tempo para a gente pensar, refletir, buscar o Senhor. Eu acredito que tem algumas pessoas que mais nunca se ajoelharam, quem sabe agora estão até pensando em vigília, pensando em orar. E algumas pessoas até dizendo: eu queria ir para a igreja, mas a igreja está fechada, o que é que eu vou fazer? Eu tive tanto tempo e não pude ir, agora eu queria ir, não posso. Tem uma cantora que ela disse: a igreja Cristo levou, mas não é o caso. Nós estamos aqui, a igreja não foi arrebatada. Ela cantou: a igreja Cristo levou, a igreja Cristo levou. Foi um desviado que disse. Mas tem muitas pessoas dizendo: mas meu Deus, eu tive tanta oportunidade, mas eu muitas vezes me ocupava com tantas coisas, e aquela correria, e hoje eu queria até ir para a igreja e não posso ir. Irmãos, Deus está dando um sinal. Deus está trazendo sinais para a gente se aproximar de Deus. E a mensagem justamente é essa. Eu lendo Tiago, ele diz assim: chegai-vos a Deus. Eu percebo claramente que não foi Deus que se afastou de nós. Deus não se afasta do homem. Você lembra da parábola do filho pródigo? Foi o filho que saiu da casa do pai. É o homem que tem tomado distância de Deus. A sua mente está muito ocupada, muito embaraço, e termina deixando Deus. Muito ocupada com as coisas dessa terra, e se preocupa mesmo com o futuro, com tantas coisas para fazer, e esquece que o tempo está passando. Aí quem sabe Deus diz: espera aí, está na hora do mundo lembrar que eu sou Deus. E eu estou vendo as pessoas dizendo assim: nós estamos lutando com um inimigo microscópico, invisível, nós nem sabemos, e estamos aí com medo. E aqui de Deus, eu queria apresentar pelo menos 3 propostas para nós nos aproximarmos de Deus nesta noite. 3. Fazer 3 pontuações. Como nos aproximar de Deus? Primeiro lugar, Deus, eu queria que todos entendessem que está com os braços abertos para receber quem quer procurar. Deus não está: vem me procurar agora. Não, Deus quer que você vá procurar agora. Deus, Ele quer que você vá, você me procurar porque as coisas piorou. Não, Deus às vezes permite piorar para você procurar Deus. Mas tem 3 coisas que quem quer se aproximar de Deus. Em primeiro lugar, aproxime de Deus com sinceridade. Não é aproveitar o momento, agora eu vou, porque Deus conhece. Deus conhece quem se aproxima dEle com sinceridade. Não é só por conta da circunstância. Certa vez Jesus Cristo disse aos seus seguidores: por que vocês se aproximam de mim pelo pão que perece? Vocês só querem aproximar de mim porque está querendo encher a barriga, está querendo comer pão. Por que vocês só querem se aproximar de mim para comer peixe? João Batista foi tão ousado que quando as pessoas iam batizar, ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Você acha que Deus está irado e você quer se aproximar? Não porque você está com sinceridade, mas você está com medo. E é hora de a gente pensar em se aproximar de Deus com sinceridade, porque Deus conhece de longe, a mim e a você.
Ele conhece o nosso andar, Ele conhece o nosso levantar. A palavra nem saiu da boca, Ele já conhece tudo. Então não adianta fazer média para Deus. Deus, a partir de agora, o negócio está sério. Esse vírus aí, agora a minha vida é tua. Irmãos, que assim seja. Mas a gente não pode ir com falácia para Deus, porque Deus conhece o coração. Então, em primeiro lugar, eu percebo aqui, Tiago, que Deus, Ele quer que a gente se aproxime dEle em verdade. Justo é o Senhor, Ele é justo em todos os seus caminhos. A humanidade tem esquecido de Deus, de agradecer. E Deus, Ele está dizendo, você precisa lembrar de mim. E às vezes Deus permite uma situação. Eu me lembro. Chorando. Ele chorou muitíssimo. Voltou-se para a parede e conversou com Deus. E buscou a Deus. Aproxime-se de Deus com sinceridade. Sabe por quê? Deus é onisciente, tem absoluto conhecimento de todas as coisas. Inclusive, a gente vê de uma forma poética, o salmista falando isso no Salmo 139. Tu me sondas e me conheces. Tu conheces tudo da minha vida. Inclusive, nesse mesmo Salmo, no versículo 23 e 24, ele diz, sonda, meu Deus, e conhece meu coração. Prova, meu Deus, e conhece meus pensamentos, que Deus conhece. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus quer nos guiar por caminho excelente, quer que se aproxime dEle com sinceridade. Irmãos, você sabia que Deus, Ele se agrada, Ele fica sorrindo quando tem um crente sincero? Deus não gosta de hipocrisia. Jesus Cristo falou daqueles dois homens que subiram para orar no templo, e um era muito santo demais, e tal, mas ele desprezava o outro, não se preocupava com o outro. Você lembra? Um era fariseu, o outro era publicano. E ele começou a orar, dizendo, Senhor, eu não sou como os demais. Quem tem fé está aqui. Esse negócio, para que isso? As igrejas e tal, às vezes formula até crítica. Irmãos, lembre-se que Deus, Ele ama a sinceridade. E aquele homem começou a desprezar seu próximo. Sabe o que foi que aquele publicano fez quando entrou no templo? Nem levantou a cabeça, bateu no peito. Sabe o que ele disse a Deus? Tenha misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Eu sou pecador. E quando o homem se humilha diante de Deus, Deus se levanta e dá vitória. É preciso se humilhar, é preciso buscar o Senhor com sinceridade. Não adianta ir com arrumadinho para Deus. A gente consegue até enganar um pastor, o pai, a mãe, com conversa, engana a esposa e fica tapeando com um presente, uma coisinha ou outra. Mas a Deus ninguém engana, porque Deus conhece o coração. O homem tem uma facilidade de fazer teatro e de enganar. A hipocrisia é grande, mas Deus conhece o coração do homem. E Ele diz que se aproximar de mim, se aproxime com sinceridade. Sabe o que o salmista disse? Para onde eu fugirei da tua presença? Ninguém foge de Deus. Ninguém foge. Senhor, e agora, meu Deus? Parece que eu estou espirrando. Eu vou morrer, meu Deus. Está uma coceira na garganta. Irmão, num dia, Deus, Ele vai chamar. Mas tem muita gente pressionado. Vê se eu estou com febre, eu estou esquentando. Irmãos, se acalme. Deus é poderoso para curar. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que te protege. Louvado seja o nome do Senhor. Em outra gripe que aconteceu, eu não subestimo um momento como esse, porque é muito sério. As autoridades não iam parar, não ia ter colapso na economia, no social, se não tivesse uma situação séria. A situação é séria. E quando eu fui vítima, eu já contei isso aqui na igreja, da gripe H1N1 e sofri, passei 10 dias isolado, numa UTI, e vi muita gente ali sofrendo. É uma situação real. Deus aprove na sua soberania fazer com que eu escapasse, e eu não vou subestimar o que está acontecendo. Eu preciso ter cuidado. Meu irmão, Pai, Senhor, pastor, amém, irmão, fica aí que eu fico aqui. Lava as tuas mãos. Pastor, eu cheguei de viagem, fica na quarentena, fica lá. Não toca no teu filho, na tua filha, vê aí, tenha cuidado. Sabe o que a Bíblia chega a dizer? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Já viu esse versículo? Não nos induz à tentação, mas livra do mal. Então não precisamos, não podemos nos aproximar de Deus, se não for em verdade, sem sinceridade. A palavra sinceridade também significa franqueza, lealdade, lisura, boa fé. Um indivíduo sincero é aquele que se aproxima de Deus em oração, com respeito, com intenção pura, ou sem desejo de enganá-lo. Deus conhece o coração. Queridos irmãos, quando eu vejo Deus falando sobre Jó, tu viste meu servo Jó?
porque não há um homem na terra igual a ele, sincero, temente, fiel e se desvia do mal. Deus gostava porque era sincero, era sem cera, sem disfarce, ele era alguém fiel. E como Deus se agrada da fidelidade. Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Meu Deus, cada pensamento que não te agrada, vem purificar minha vida. Eu preciso da tua ajuda. Por que você acha que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Um pecador. Davi se aproximava de Deus e dizia: Deus, eu nasci no pecado, eu nasci em iniquidade, a minha mãe me concebeu em pecado. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um homem impuro. E todos os homens que chegaram diante de Deus com sinceridade e contaram a história, Deus resolveu. Não adianta fazer média para Deus. Você pode fazer média para quem você quiser. Eu posso fazer, mas para Deus ninguém faz, porque Deus conhece o coração. Quando o profeta Isaías recebeu a chamada, ele estava bem ali, no ano que morreu o rei Uzias, você sabe na Bíblia, ele viu a presença de Deus, e ele fez: ai de mim, eu estou perdido. Porque Deus, quando chamou ele para profeta, Senhor, o Senhor escolheu a pessoa certa, viu? Um profeta está aqui. Não! Ele fez: Senhor, ele fez: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo cheio de malícia, cheio de falsidade, cheio de pecado. E eu estou diante do Senhor. Deus gostou disso. Mandou um anjo pegar uma tenaz, uma brasa que tocou na língua dele. Deus gosta da sinceridade. Por isso, quando a gente dobrar o joelho, conta toda a história. E Deus sabe da minha história, sabe da tua. Mas Deus quer ouvir. E Ele quer perdoar. Como se aproximar de Deus? Em primeiro lugar, seja sincero. Busque a Deus sinceridade. Fale a verdade. Senhor, eu preciso melhorar. Tem misericórdia de mim. E Deus está muito interessado na minha vida e na sua. Tiago afirma que se nós chegarmos a Deus e chegar a Ele com sinceridade, não com duplo ânimo, dizendo uma coisa e pensando outra, eu peço a Deus que tenha misericórdia na minha vida e possa viver o que estamos pregando. Que nós somos falhos, somos cercados de fraqueza, mas temos um Deus que é poderoso, que perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Esse ano 2020, completando a igreja 22 anos, e o Senhor já tem me sustentado 2 décadas aqui. Tu sabes, ó Deus, que eu preciso da tua ajuda. E Deus, Ele se agrada da sinceridade. Meu Deus, diz aqui lá em Crônicas, quando esse Senhor, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e tu gosta, e que da sinceridade tu te agrada. E também na sinceridade do meu coração, eu te dou voluntariamente essas coisas. Deus gosta de um coração sincero. Então, quando eu olho para esse texto, Tiago dizendo, você pode ler na sua Bíblia, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. E o tema da mensagem dessa reflexão dessa noite é como chegar a Deus. Em primeiro lugar, chegue com sinceridade. Mas em segundo lugar, tem outra forma de a gente se aproximar de Deus. Se aproxime de Deus com humildade. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele te exalta. Quando a gente se humilha diante de Deus, Deus alima assim: vou te abençoar. Você lembra de Ana? Chegou no templo, não quis comer, Elcana preocupado com ela, queria dar comida. Por acaso eu não sou melhor do que 10 maridos? E ali Ana, ela atribulada, ela afastou-se um pouco, ela não queria comer, e ela queria orar, e a Bíblia diz que ela se ajoelhou, e o texto sagrado diz lá em Samuel, que ela passou um bom tempo orando mesmo, chamou a atenção do sacerdote, chamando a atenção de todo mundo, e o sacerdote disse: será que aquela mulher está embriagada? Sabe o que ela respondeu? Não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada, e eu estou abrindo meu coração, contando uma história a Deus. Esse tempo todo eu estou orando, falando com Deus uma história. E quando a gente conta a nossa história a Deus: Senhor, eu peço perdão. E Ana ali orou. O sacerdote pensou que ela estava embriagada. Ela disse: não estou. Não tenha a tua serva como filha de Belial. Eu sou uma mulher atribulada. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que está muito atribulado. Diga a Deus: Senhor, eu estou sem paz. A minha vida não está bem. Eu não estou bem com minha esposa. Eu não estou bem com meu filho. Senhor, vem fazendo uma melhora na minha vida.
e Deus ele começa a operar. Então, irmãos, primeiro aproximar de Deus com sinceridade, mas depois com humildade. Porque a presunção, a soberba, impede de reconhecermos a situação nossa diante de Deus. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Não adianta a gente dizer que nós não temos falha. Geralmente quem falha é o outro. E eu fico pensando como nós somos falhos. E aqui diz a palavra que a humildade deve fazer parte obrigatória do nosso relacionamento com Deus, com as outras pessoas, mas sobretudo com Deus. Eu já ouvi alguém dizendo: olha, pastor, a humildade vai nos levar longe. Quando você é humilde, as outras pessoas gostam até de se relacionar com você. Aquele irmão é humilde. Não é humilde porque você tem uma roupa velhinha. Você não é humilde porque o seu sapato está furado. Não é dessa humildade que eu estou falando. É uma humildade de coração. Há quantas pessoas que do ponto de vista financeiro, patrimonial, são tão pobres, mas são arrogantes, ignorantes, não entendem. E a humildade que ele fala aqui é uma humildade de coração. O próprio Cristo disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos irmãos, e aprender a humildade com Cristo, como nós precisamos melhorar. O apóstolo Paulo fala que ele foi tão humilde, que ele deixou, ele se esvaziou, ele não se considerou ser Deus, mas ele se humilhou e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então, como se aproximar de Deus? Tiago diz: chegai-vos a Ele, e Ele chegará a vós outros. Mas ó, presta atenção: limpai as mãos, pecadores. Ser humilde, quando buscar Deus, é o mesmo que se colocar diante dEle totalmente desarmado. Se desarme. As pessoas colocam uma banca de Senhor, de muita coisa, para o outro, mas para Deus se desarme, se humilhe, se proste, porque Deus se agrada quando tem um jovem humilhado. José, que jovem, como se humilhava diante do Senhor. Daniel resolveu firmemente não comer as iguarias do rei, e ele se humilhou diante de Deus. Ele foi caluniado, e ali ele foi parar numa cova dos leões, mas ali humildemente Deus o deu livramento. Queridos irmãos, como a humildade vai nos aproximar de Deus, porque Deus conhece o arrogante de longe. Nós somos miseráveis e precisamos lembrar que o pecado nos afasta de Deus. Quem lembra de Isaías 59? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, a soberba, nos afasta do Senhor. E Deus tem um plano. O plano dele era se reaproximar. Quem sabe você, nesta noite, disse assim: pastor, realmente, como se aproximar de Deus? Em primeiro lugar, eu preciso de sinceridade. Conte a Deus tua história. Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Você lembra que quando o filho próximo se humilhou, o pai deu festa? A humildade, a sinceridade. Se aproxime de Deus com humildade. Faz parte obrigatória daquele que quer se aproximar de Deus. Lá no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, versículo 2. Bem-aventurados humildes de coração. Humildade, porque eles verão a Deus. Queridos irmãos, somente pela graça de Deus, somente pela sua graça, que é um presente de Deus, nós somos salvos pela misericórdia. Por isso que precisamos ser sinceros e humildes. Será que a gente acha, porventura, que merecemos a salvação? Será que a gente acha que é melhor do que o outro? Ninguém é melhor. Eu não sou melhor do que você, nem você de mim. Todos nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas. E quando a gente se humilha, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu lembro na Bíblia um rei, reinou 55 anos. O nome dele era Uzias, já citei ele aqui. Rei Uzias fez coisas maravilhosas. 55 anos de reinado. Mas um dia seu coração se elevou. O coração dele se encheu de orgulho. E ele quis fazer até o serviço que não competia a ele com os sacerdotes. 80 sacerdotes, e ele resistiu. E Deus, naquele momento, nasceu lepra na testa dele. Lepra. Ficou leproso, deixou o palácio. Geralmente,
a arrogância, a falta de humildade, Deus humilha. Tem muita gente se achando acima da média, e nós não somos. Tem muita gente achando que está, e de repente tudo muda. Eu vi um comerciante, num momento de televisão, ele disse: olha, todo dia eu venho para esse lugar, trago lanche, bolo, vendo, vivo muito bem, mas hoje eu não consegui vender nada. E esse lanche eu vou doar, perdi o dia de hoje, perdi o dinheiro. Irmãos, ele fez: jamais eu pensei que aconteceria isso. Aquele que se humilhar diante de Deus, e ele ali, eu vi uma tristeza no seu coração. Às vezes quando a gente está com saúde, o salário no bolso, despreza os outros, acha que é melhor, a gente tem que ter cuidado. O dia do amanhã pertence a Deus. E aqui eu queria dizer, em terceiro lugar, como se aproximar de Deus. Estou terminando essa mensagem. Em primeiro lugar, com sinceridade. Se aproxime de Deus com sinceridade, que Deus gosta da sinceridade. Em segundo lugar, se aproxime de Deus com humildade. Grande é Deus. Só faltava essa. Tem pessoas que achando que mandam em Deus. Tem pessoas achando que podem ordenar: Deus faça isso, Deus faça aquilo, eu quero desse jeito. Não é assim. É segundo a tua vontade. O próprio Cristo disse: Pai, se possível, passe esse cálice em mim, mas não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Humildade. Ele se humilhou tanto, Deus o exaltou e colocou o nome dele, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que está no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui, alguns jovens que estão me ouvindo, adolescentes, vamos buscar a Deus com sinceridade, com humildade. Senhor, eu cheguei onde cheguei por tua misericórdia, eu nem merecia estar onde eu estou. Foi tua misericórdia, porque eu não tinha capacidade. Tem um hino de Álvaro Tito que eu gosto muito. Eu não tinha força nem para lutar, quanto mais para vencer. Hoje você ora, você está olhando, olha para você: mas como é que eu posso ter isso, ter aquilo? Foi Deus que te deu. Foi Deus que te presenteou. É Deus que te dá essa casa onde você está agora. É Deus que te deu tudo. Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. E por que eu vou me gloriar? Aleluia. É Deus quem dá. Agora, Ana disse assim: Deus dá e Deus toma. Porque falta reverência diante dele. Ele dá, mas ele pode tomar, porque não houve reconhecimento. Aí o homem se prostra diante dele: Senhor, me perdoa. E quando se humilha, ele pode devolver. Mas o homem precisa se humilhar. Mas eu quero concluir. Como se aproximar de Deus? Você prestou atenção? Se aproxime com sinceridade. Se aproxime com humildade. Mas em terceiro e último lugar, se aproxime com fé. Eu vi hoje o grupo aqui de louvor cantando Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás uma chance de crescer. Você sabia que as provas vêm para a gente crescer? Você vai crescer. Você vai ter mais intimidade com Deus. Você vai ler mais a Bíblia do que antes. Você vai estar em comunhão com a sua família mais do que antes. Deus vai quebrar. Rompendo em fé. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o autor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você é sincero, você é humilde, mas está sem fé, Deus não se agrada. Tem que se aproximar de fé. Não basta só ser sincero, não basta só ser humilde, mas se aproxime com fé. Aleluia. E nesse terceiro ponto, a Bíblia diz duas coisas importantes neste capítulo. É preciso crer na existência de Deus. Sabe que Ele existe e é galardoador daqueles que eu busco. Sabe o que Deus está dizendo? Vou eu te dar um presente. Ele dá um presente a você, porque você é sincero, porque você é humilde e porque você tem fé. Olha o que é que Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ai meu Deus, agora acabou tudo. E agora? Você tem a fé, porque Deus vai fazer surpresa. Ele é o grande eu sou. A igreja está clamando, Deus está ouvindo e tem resposta do céu para aquele que crê. A Bíblia diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia.
se aproximar de Deus, tem que ter sinceridade, tem que ter humildade, mas tem que ter fé. Certa vez Jesus foi procurado por uma mulher no meio de uma multidão. Todo mundo tocando em Jesus. Todo mundo vinha para o grupo tocar. Era tocador de todo lado. Isso é normal. Agora eu quero saber quem está temendo a Ele. Eu quero saber quem está tocando nele. Porque, irmão, para aparecer, aparece muita gente. E começaram a tocar em Jesus Cristo. Mas uma mulher dizia: se eu tocar, está todo mundo tocando, mas se eu tocar, eu vou ficar curada. Não se engane não. As aparências enganam. Tem pessoas que estão perto do reino, mas sem salvação. Sem alegria de salvação. Sem temor e sem respeito a Deus. Aí aquela mulher quando toca, ela sentiu curada. Na mesma hora. Aí Jesus Cristo perguntou: quem foi que me tocou? Aí eu disse: mas Senhor, como é que pode fazer uma pergunta dessa? Todos estão tocando. Eu falei: me tocaram diferente. Me tocaram com fé. E eu senti de mim sair poder. De mim eu sair virtude. Seja sincero, seja humilde, mas peça a Deus que Deus dote fé no seu coração. Alguém pode olhar para mim e dizer: pastor, o senhor tem pouca fé. E eu reconheço que eu preciso avançar mais. Todos nós precisamos. Mas eu confio no meu Deus. Eu tenho me alegrado na presença do Senhor. E aqui nesse último tópico, quer se aproximar de Deus? Quer saber como aproximar? Chegue com fé. Senhor, eu estou passando por essa prova. Estou passando por luta, mas eu tenho fé no Senhor, que a história vai mudar. Se aproxime com fé. Tudo é possível ao que crê. Quem foi que me tocou? A mulher temendo e tremendo contou toda a verdade. Eu quero dizer que nesta noite você está conseguindo uma vitória na sua vida, porque você está ouvindo essa palavra. Eu preciso ser mais sincero. Eu preciso buscar realmente a Deus com humildade, mas eu preciso de fé. Porque se não tiver fé, e é nesse ponto que nós devemos entender que Deus espera uma resposta de mim. Você sabe que eu quero concluir com essa palavra, que aquele ladrão na cruz do Calvário tinha dois. Só que tinha um que não acreditava em Jesus. Não acreditava não. Tu é Deus nada. Se tu fosse Deus, tu salvaria a si mesmo, salvaria nós. Enquanto o outro disse: nem na hora da morte tu teme a Deus. Você sabe que na hora do pânico, na hora da dor, na hora da agonia, tem gente que mesmo assim não teme a Deus. Nem nessa hora. Aí aquele homem fez: nós estamos aqui porque somos pecadores. E Jesus gostou da sinceridade daquele ladrão. Alguém chama de bom ladrão? Não. Ele foi sincero. Nós estamos aqui porque merecemos. Os nossos atos nos trouxeram aqui. Mas ele nada fez. Ele foi humilde. E olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ainda disse que Jesus era rei. Que Jesus tinha um reino. Nesse ladrão arrependido eu encontro essas qualidades: sinceridade, humildade e disse: eu quero morar no reino. Jesus olhou para aquele homem e fez: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, como se aproximar de Deus? Chegai-vos a mim. Chegue com fé, mas chegue com sinceridade e chegue com humildade. A mensagem desta noite é essa para teu coração. Receba essa palavra, onde você estiver. Vamos pedir a Deus que sejamos sinceros. A palavra do crente é sim, sim ou não. Se passar disso é procedência maligna. Mas vamos pedir a Deus humildade. Senhor, tem misericórdia de mim. Faça com que eu melhore, ó Deus. Tira de mim o que não te agrada. Mas vamos ter fé. Porque Abraão foi justificado pela sua fé, chamado Pai da fé. Eu quero concluir com uma oração. Peço que Deus abençoe. Pastor Abisaí, por favor, pode se aproximar. Pastor Abisaí vai fazer a oração e vai encerrar com a bênção apostólica. Pastor Abisaí, precisamos de sinceridade, humildade e de fé. Agradecemos a Deus. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, louvado e engrandecido seja o teu santo e bom nome. Obrigado, Senhor, pela palavra nessa noite, Senhor, e que tenhamos um relacionamento contigo de sinceridade, Pai, de humildade, Jesus, e de fé, Senhor. Um relacionamento saudável, Pai, que possamos impactar vidas, Deus, neste mundo, dentro da igreja, a missão que Tu tens para nós, que possamos, Senhor, fazê-la
com cuidado, Pai, com muito amor, alegria de servir, Pai. Obrigado pela vida do nosso pastor, continua renovando as forças, os diáconos aqui presentes que estão apoiando. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Obrigado por cada família que fez do seu lar um culto de louvor, de adoração e crescimento da palavra a Ti, Senhor. Contempla, Senhor, cada família, vem abençoando, vem protegendo, livrando, ajudando aqueles que amanhã terão, Senhor, que ir trabalhar, Senhor. Vem protegendo de todo o mal, Pai. Nos dá uma noite maravilhosa, Pai, em Tua presença, uma noite de descanso, uma noite de renovo. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o perfeito amor de Deus e as consolações do Espírito Santo acompanhem todos que neste mundo estão clamando, desde agora e para todos sempre. Amém. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.